vejo o Rei da Glória vindo com o seu poder. A terra vai estremecer. Eu vejo sua graça, os pecados perdoar, a sua fé compartilhar. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Eu vejo a povo eleito assumindo seu lugar, a sua fé compartilhar. Eu vejo avivamento quando o teu povo orar e te buscar. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Limpa o meu coração, faça-me enxergar o que não posso ver. Ensina-me a amar como me amas. Quebra o meu coração, seja meu motivo de adoração, pois quero com Jesus viver pra sempre. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. 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 Hosana nas alturas. Hosana nas alturas. Querido Deus, como é bom sentir a Tua presença nesse momento. Nos levantamos, saímos do nosso lugar e nos colocamos agora de joelhos diante do Senhor, reconhecendo a Tua grandeza, Pai querido. E viemos aqui entregar o nosso coração para o Senhor, com todos os nossos anseios, as nossas preocupações, tudo aquilo, ó Deus, que nos tem angustiado, que tem tirado a paz do nosso coração. Queremos colocar isso nas Tuas mãos, pois como disse a Tua palavra, o Senhor tem cuidado de nós. E nós pedimos, ó Pai, que o Teu poder se manifeste na nossa vida nesse momento. Queremos entregar nas Tuas mãos também o nome desses queridos pelos quais estamos orando. São pessoas especiais para nós,
pessoas que amamos e pessoas que queremos ter por toda a eternidade ao nosso lado. E é por isso que pedimos, ó Pai, que o Teu Santo Espírito visite cada um desses corações. Que essas pessoas, ó Pai, possam ouvir a voz do Senhor, chamando cada uma delas para um compromisso com Cristo. E que elas atendam a esse chamado e possam estar conosco aqui na igreja. Por favor, querido Deus, toma conta do pedido que existe no coração de cada filho Teu que se colocou de joelhos nessa noite. Toma conta de nós, abençoa-nos e dá-nos a Tua luz, a luz da Tua direção, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Tempos que vêm e vão, nosso viver se vai. Tudo pode mudar, pessoas correndo em vão, se esquecem do amor do Pai. Jesus sempre aqui está. Cristo, eu te louvarei, na alegria ou na dor, e grato sempre serei, no prazer ou no temor. Cristo, eu te exaltarei, no tormento ou na paz. A Ti, somente a Ti, eu vou adorar. Pessoas que vêm e vão, terei que dizer adeus. Eu posso me ferir, mas sempre confiarei. Em Ti eu descansarei, pois Tu nunca mudarás. Cristo, eu te louvarei, na alegria ou na dor, e grato sempre serei, no prazer ou no temor. Cristo, eu te exaltarei, no tormento ou na paz. A Ti, somente a Ti, eu vou adorar. Me alegro e não temo, pois Tu és meu Deus. O amor é a essência de Ti. Em Ti eu confio por onde eu for. Pois nunca te afastas de mim. Cristo, eu te louvarei, na alegria ou na dor, e grato sempre serei, no prazer ou no temor. Cristo, eu te exaltarei, no tormento ou na paz. A Ti, somente a Ti, eu vou adorar.
Estamos na nossa série O Preço do Chamado. Este basicamente é o segundo tema da nossa série, já que tivemos por 2 domingos consecutivos a nossa semana, ou melhor, os nossos dias especiais de reavivamento. Então houve uma interrupção, mas felizmente estamos novamente juntos e teremos nesses próximos 3 domingos, antes do grande programa especial da semana do Calvário, da Semana Santa, teremos mais 3 domingos especiais. E eu quero dizer para vocês que esses próximos 3 domingos, eles serão realmente muito especiais. Lamentamos hoje profundamente a chuva que parece que caiu exatamente na hora em que todos nós estávamos nos preparando para sair de casa, né? Ontem tivemos também aquele temporal na hora que muita gente estava saindo para vir à igreja à tarde. E a gente sabe que não podemos controlar, né, as questões da natureza. Mas que bom que você veio, que bom que você está aqui, que bom que você escolheu mesmo a despeito do mau tempo para alguns, bom tempo para outros, estar aqui na presença de Deus. Mas eu já vou antecipar uma coisa para você. Coloque na sua agenda, dia 25, o último domingo do mês de março, quando nós estaremos praticamente encerrando a série O Preço do Chamado. Nós teremos aqui conosco o maior violinista adventista do mundo, professor Jaime Jorge. Ele mora atualmente nos Estados Unidos e estará em uma turnê aqui pelo Brasil e escolheu passar pela Igreja da Alvorada. E nós estamos nos últimos acertos aí para que realmente tenhamos a presença do violinista Jaime Jorge conosco. Ao longo desses próximos dias, nós vamos soltar alguns clipes para vocês entenderem exatamente a qualidade desse instrumentista e desse violinista, que além de ter uma história de missão muito grande na sua vida, filho de pastor, e vive uma experiência de evangelismo quase que dioturnamente, através da música e do instrumento, e do testemunho de vida, das experiências que ele tem, será para nós uma grande alegria tê-lo aqui conosco. E esperamos que você não falte nesse dia, convide os seus amigos, será uma noite muito especial na conclusão da nossa série O Preço do Chamado, tá certo? Até lá, nós iremos motivando a igreja para inscreverem-se aí nos Calvários dos Lares, não é? Eu fiquei muito feliz ontem quando algumas pessoas me procuraram na saída do culto e disseram assim: olha, pastor Brenha, eu senti nesta manhã o desejo de abrir a minha casa para um calvário neste ano. Nunca fiz isso, mas hoje de manhã me senti tocada, não é? E muitas pessoas ali na saída da igreja procuraram o pastor Igor, a equipe missionária da igreja, e disseram: olha, eu quero abrir a minha casa para esse programa especial. Eu não sei se você já colocou no teu coração esse desejo. Nós queremos ter aqui uma grande programação de reavivamento missionário na nossa igreja esse ano. E a nossa Semana Santa vai funcionar de um jeito muito especial. De domingo a quinta-feira, ou seja, do dia 1º ao dia 5, nós estaremos reunidos nos lares. Não teremos culto, nem domingo, nem quarta-feira aqui na igreja. Os cultos serão nas casas. E eu espero que você esteja ou em uma casa participando, ou esteja abrindo a sua casa para que ali aconteça um calvário no lar. Nós vamos ter materiais, vamos ter todas as condições para que você faça esse trabalho. Dia 18, né, pastor Igor, teremos um treinamento aqui, um domingo pela manhã, vamos entregar todo o material. E eu gostaria de desafiar a minha igreja para isso, porque nós vamos retornar à igreja só no dia 6, sexta-feira à noite. E daqui uns dias vocês vão ver ali já um banner especial. O nosso convidado
será o pastor e conferencista Benedito Muniz, um dos maiores oradores que essa igreja tem em questões de evangelismo e de salvação. E teremos aqui sexta noite, sábado de manhã, sábado à tarde e domingo à noite com o pastor Benedito Muniz. E estaremos encerrando assim a nossa grande arrancada de evangelismo 2012. E com isso teremos um ano farto de colheita para o reino dos céus. Então, se você quer hoje ainda abrir o seu coração e dizer para o Senhor: olha, eu quero abrir a minha casa por um lar de esperança, um Calvário no lar, procure o pastor Igor, a equipe do Ministério Pessoal, e nós iremos atender você da melhor maneira possível, ok? Muito bem. Nós hoje vamos estudar um livro muito especial. É um livro que eu tenho um apreço muito grande. Eu não vou gastar muito tempo no estudo desta história, porque não vou me ater ao livro todo, mas eu quero me ater a um capítulo apenas desse livro. Eu quero que você abra o livro de Esther, porque nós temos, em nossa missão como cristãos, nós temos a obrigação de influenciarmos pessoas. Você não foi colocado no mundo para ser uma ilha. Você foi colocado no mundo para influenciar as pessoas, não para ser influenciado por elas. O cristianismo precisa de pessoas capazes de influenciar outras pessoas. A igreja só será uma igreja forte, o cristianismo só será um cristianismo forte, quando ele tem na sua base a capacidade de influenciar as pessoas. E sabem, queridos, eu às vezes olho e vejo como muitos de nós levamos o cristianismo, empurramos a nossa religião. Simplesmente deixamos a onda vir e passar, e não pegamos a onda do momento. O campo está maduro, o mundo está preparado, e sabe o que me preocupa, queridos? É que nós cristãos estamos dormindo e muitas vezes despreocupados. Deixa eu fazer uma pergunta para você antes de ler o verso principal dessa noite. Como tem sido a sua influência? Como tem sido a influência que você exerce sobre as pessoas com quem você convive todos os dias? As pessoas conseguem ver em você alguma coisa diferente? Ou você passa despercebido no meio deles como simplesmente um a mais? Esse é o foco da minha mensagem nessa noite. E eu quero usar a história registrada no livro de Esther para que a gente pense um pouquinho nessas coisas. O verso 14 do capítulo 4. Este é o verso central da minha mensagem nessa noite. Diz assim, Esther capítulo 4, verso 14: porque se de todo te calares agora, de outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento, mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para conjuntura como esta é que foste elevada a rainha. Aqui está, queridos, o centro da história, da vida, do desafio e da influência de Esther. O livro de Esther talvez
acredito eu, é o único livro da Bíblia que o nome Deus não é mencionado. Mas é impressionante como o livro de Esther, ele menciona os atributos da grandeza e do poder de Deus agindo na vida das pessoas. O livro de Esther, ele tem 10 capítulos apenas. E enquanto essa semana eu lia e relia algumas vezes o livro de Esther, eu descobri uma coisa que foi para mim por demais interessante. Dos 10 capítulos que nós encontramos no livro de Esther, e a gente só consegue ter essa compreensão quando a gente lê algumas vezes esse livro atentamente, o capítulo 4 é um divisor de águas. É um divisor entre o antes da história do povo judeu e o depois. O que acontece no capítulo 4 é exatamente aquilo que determina o que aconteceu no resto do livro. É simplesmente o resto do livro é uma consequência do capítulo 4. E aqui nós encontramos uma situação muito difícil. Os historiadores dizem que nesse período do reinado medo-persa, havia mais ou menos 15 milhões de judeus espalhados pelas províncias. 15 milhões de judeus. E a síntese do livro de Esther é mais ou menos essa. Pela loucura de um homem chamado Amã, e pela imbecilidade de um rei, que assina um decreto, sem ao menos questionar ou querer conhecer um pouco mais a fundo a realidade dos fatos e o porquê daquilo que ele estava decretando, e selando com o seu próprio anel, os judeus foram sentenciados todos à morte em um dia. E essa sentença de morte que foi promulgada pelo rei se espalhou por todas as províncias do seu reinado. E a condição era uma condição um tanto estranha. Eu quero ler apenas 2 versos do capítulo 3 e 1 do capítulo 4, para você entender qual era a realidade e o pânico que tomava conta dessas pessoas a qual haviam recebido como sentença de morte um decreto selado com o anel do próprio rei. O verso 13 do capítulo 3 diz assim: enviaram-se as cartas por intermédio dos correios a todas as províncias do rei, para que se destruíssem, matassem, aniquilassem de vez a todos os judeus, moços e velhos, crianças e mulheres, em um só dia, no dia 13 do 12º mês, que é o mês de Adar, e que lhes saqueassem os bens. E olha o verso 15. Os correios, pois, impelidos pela ordem do rei, partiram incontinenti, ou seja, imediatamente. E a lei se promulgou na cidadela de Suzã. E notem, enquanto alguns estavam perplexos, o rei e Amã se assentaram a beber. Mas a cidade estava perplexa. E o verso 3 do capítulo 4 diz assim: em todas as províncias aonde chegava a palavra do rei e a sua lei, havia entre os judeus grande luto, com jejum e choro e lamentação. E muitos se deitavam em pano de saco e cinza. E eu quero destacar, queridos, entre esses muitos, um homem chamado Mordecai.
Esse homem teve uma atitude que, para mim e para você, talvez seja uma atitude aparentemente desconexa. Mas sabe aquela coisa, na hora da crise, alguém tem que fazer alguma coisa? E eu quero que você nessa noite saia daqui com um conceito na mente. Esse conceito é talvez o mais importante conceito que eu gostaria que você colocasse na sua mente antes de ir para casa. Que conceito é esse? Deus age, guarde bem isso, através de pessoas que querem ser uma influência de salvação para outros. Deus age através de pessoas que querem ser uma influência de salvação para outros. Eu não tenho dúvidas disso. E você quer ver como que a iniciativa do homem muitas vezes determina a ação de Deus? Vamos começar a entender esse conceito. O conceito de que Deus age através de pessoas que querem ser uma influência de salvação para outras pessoas. Vamos começar a entender esse conceito. Você está com a Bíblia aberta no capítulo 4, o mantenha, e nós vamos ler os versos 1 e 2. Quando soube Mordecai tudo quanto se havia passado, rasgou as suas vestes e se cobriu de pano de saco e de cinza. E saindo pela cidade, clamou com grande e amargo clamor. E chegou até a porta do rei, porque ninguém vestido de pano e saco podia entrar pelas portas do rei. Quando a gente lê esses versos, meio que superficialmente, a impressão que a gente tem é de que Mordecai foi um louco, um homem desvairado, um homem desesperado. Veja só o que ele faz. Ele simplesmente diz assim: a sentença de morte está aí. Ele rasga suas vestes, se cobre de pano de saco e sai pela cidade com um grande e amargo clamor. E essa era uma maneira que as pessoas usavam, não era para protestar. Naquela época não havia protestos. Esta era uma maneira muito tranquila e calma e aceitável naqueles dias das pessoas expressarem a sua tristeza, o seu desespero, o seu medo. Isso não era um protesto, mas era uma forma de dizer: por que isso está acontecendo conosco? Primeiro ele rasga suas vestes, ele se veste de pano de saco e cinza, e depois ele se coloca à porta da casa do rei. E ali, para os oficiais da casa do rei, ele conta que o seu povo havia sido sentenciado à morte por um decreto completamente homicida. Eu quero que você não esqueça desse conceito nessa noite. Deus age através de pessoas que querem ser uma influência de salvação para outras pessoas. Pense comigo uma coisa. O que é que Mordecai tinha em mente ao fazer isso? Quando você lê toda a história, você começa a entender o seguinte: que Mordecai, ele não era um louco, que Mordecai não era um homem desequilibrado, mas o que ele estava querendo fazer ali era criar, como que eu poderia dizer, uma influência sobre Esther, que estava ali no harém do rei, e que não sabia de nada do que estava acontecendo. Ele precisava desencadear alguma coisa, ele estava ali disposto a influenciar Esther,
que segundo ele era a única pessoa capaz de influenciar o rei, que era capaz, o único capaz de mudar a sentença. Então havia ali uma rede de influências. Ele nunca conseguiria chegar diretamente no rei, porque, primeiro, apesar de estar ali e ser talvez um dos funcionários do grande império, ele jamais poderia ter acesso à casa do rei, principalmente vestido daquela forma. Então na sua mente passou o seguinte: eu vou até a frente da casa do rei, vou conseguir fazer com que a mensagem que eu quero passar chegue a Esther, e Esther vai conseguir chegar até o rei, que com certeza vai mudar a sentença do meu povo. Era um homem sozinho, tentando mudar a história do seu povo. Isso é uma coisa muito interessante. Por que eu digo isso? Porque às vezes nós olhamos a dimensão das provações, das dificuldades, nós olhamos para a dimensão dos obstáculos que temos à frente, e nós começamos a nos sentir por demais pequenos, e dizemos: como é que eu consigo e posso ser uma influência para a salvação dessas pessoas? Aqui nós temos um homem sozinho, tentando influenciar e mudar a sentença de uma nação. Humanamente seria impossível. Como às vezes nós imaginamos, como eu sozinho posso influenciar a minha família? Eu sou o único. Como eu sozinho posso ser uma influência ali num ambiente de trabalho onde existem talvez centenas de funcionários e só eu sou alguém que conheço a Jesus? Como é que eu sozinho posso mudar a sorte da minha sala de aula, onde eu sou o único ali que acredito em Deus? Você não pode se esquecer de uma coisa: que Deus age através de pessoas que querem ser uma influência de salvação para os outros. E acontece uma coisa impressionante, porque as pessoas viram ali Mordecai, e a Bíblia em alguns capítulos anteriores aqui do livro de Esther, diz que Mordecai passeava pelo palácio das mulheres, ali onde Esther estava, e as pessoas conheciam Mordecai, e sabiam exatamente quem era ele. E quando fizeram saber a Esther: olha, o seu tio Mordecai está lá na porta do palácio, da casa do rei, vestido com panos de saco e cinza, Esther ficou louca e disse: mas o que está acontecendo com Mordecai? Ele perdeu o juízo? Ficou louco? E a Bíblia diz que Esther mandou roupas finas para vestir a Mordecai, porque, segundo Esther entendia, caso o rei saísse para atender ali ou fazer algum trabalho à porta da sua casa, e havia uma tradição entre os reis persas, eles eram totalmente vedados contra desgraças, contra más notícias. Ninguém fazia chegar más notícias. Ele era completamente blindado contra qualquer tipo de informação negativa. Esse era um princípio dos reis medos e persas. E na mente de Esther, como é que isso podia acontecer? Mordecai seria encontrado pelo rei vestido daquela maneira, e ela imediatamente então diz assim: não pode acontecer isso com meu tio. E ela manda roupas finas para Mordecai, e diz assim: olha, leva para Mordecai essas roupas. E a Bíblia diz que Mordecai, quando recebe aquelas roupas finas, ele se recusa a vestir. E aquelas pessoas que haviam trazido as roupas para
para Mordecai, voltam com as mesmas roupas e as devolve a Esther e diz: olha, ele não aceitou. A Bíblia diz que ele rejeitou aquelas roupas. Em outras palavras, ele estava disposto a pagar o preço de uma influência positiva. Ele não estava disposto a camuflar a sua identidade. Ali ele estava em defesa do seu povo, da sua nação, da sua fé, do seu Deus. Ah, queridos, às vezes eu paro para pensar nessa história de Mordecai, e eu começo a viajar e pensar em tantas coisas. Às vezes eu sou o único cristão no meio de tantas pessoas que não acreditam em nada. Eu sequer me identifico. Talvez eu nunca mais vou passar pela vida dessas pessoas. Eu fiquei extremamente chateado comigo mesmo esses dias. Eu abasteço o meu carro já há um bom tempo em um posto próximo daqui. E as pessoas me conhecem ali. Mas eu descobri que eles não sabiam que eu era um pastor adventista. Eu encostei o carro em um dia desses e disse assim para o garoto: dá uma caprichada aí, uma duchinha rápida no carro. Ele disse: eu sei que você é exigente, né? Eu falei: você sabe, eu pago 5, mas eu quero um trabalho bem feito. E às vezes eu ajudo ele a lavar o carro. Eu pego aquela esponja, né, que eles estão ali, porque para mim o carro, se tá limpo, mas o pneu tá sujo, é que nem tapete sujo em casa. E eu sei que eles só dão aquela passadinha assim de bucha no pneu e sai do mesmo jeito, né? E eu, às vezes pego aquela bucha e enquanto ele está esfregando, eu vou atrás assim com a bucha para pegar os cantinhos dos frisos, porque eles são danados. É aquela coisa rápida, né? E quando seca o carro fica pior do que quando estava sujo. E eu estava ali, né, lavando o pneu do carro com ele ali. Aí ele falou assim, estava fechado o carro, falou: abre o carro para mim que eu vou jogar água aqui por dentro, para tirar aquela poeira que fica aqui na porta e tal. Eu vi que ele estava interessado em fazer um trabalho bem feito ali para mim naquele dia, né? E quando ele abriu a porta do carro, ele viu um monte de livros dentro do carro. Ali estavam ali vários livros, A Grande Esperança e outros livros. E ele olhou para mim assim e disse assim: você gosta de ler, não gosta? Eu falei: gosto bastante. Você lê muito? Eu disse: leio. Ele disse: você é professor? Eu disse: não, eu não sou professor. Eu sou pastor da Igreja Adventista. Quando eu disse eu sou pastor da Igreja Adventista, caiu assim a minha ficha. Eu disse assim: quantas vezes esse garoto já lavou o carro e eu não falei para ele nada? E se eu não tivesse mais essa oportunidade? E aí eu disse para ele: você gosta de ler? Ele disse: eu leio muito. Eu falei: você aceita um livro? Ele disse: claro que sim. Aí eu entreguei 2, eu tinha 2 modelos diferentes, entreguei 2, eu disse: posso cobrar depois da leitura? Ele disse: pode cobrar. Posso conversar com você depois sobre esse livro? Ele falou: pode conversar. Eu devoro livros, ele disse. Aí eu peguei mais alguns livros e disse: olha, já fui, para não passar vergonha 2 vezes, eu fui aos meus amigos frentistas ali e disse: olha, um livro para você também e tal. E agora todos sabem que eu sou pastor ali, agora eu posso conversar com eles. Mas eu fiquei pensando numa coisa, comigo mesmo. Eu vou no sacolão, eu vou no mercado,
Graças a Deus aqui no Ricói todos sabem que eu sou pastor aqui da Alvorada. Os caixas já deixam até passar na frente. Pastor tem preferência, viu? Mas a verdade é a seguinte. Esses dias foi até interessante. O gerente do Ricói estava ali cumprimentando as pessoas. E eu fui o primeiro a chegar às 8 horas da manhã. Encostei o carro, precisava comprar algumas coisinhas. E a moça do caixa, eu fiquei feliz com isso. Ela me cumprimentou assim: bom dia, pastor, olha, te vi na Novo Tempo. E o gerente estava do lado. E aí ele começou a conversar comigo, e eu comecei a conversar com ele um pouquinho. E é uma coisa interessante, porque nós não podemos ocultar a nossa identidade. Eu não estou contando isso como vanglória pessoal. Eu acho que eu estou longe de ser aquilo que Deus espera como uma influência positiva para as pessoas, mas eu fiquei morrendo de vergonha, porque há mais de um ano eu abasteço o carro nesse posto de gasolina e as pessoas não sabiam quem eu era. Ali estava um homem chamado Mordecai, que quando lhe foi dado vestes finas para ocultar a sua identidade, ou seja, dizer: olha, filho, fica tranquilo, camufla aí a sua tristeza, camufla aí a sua amargura, o seu pânico, finge que está tudo bem. Ele disse: eu não quero, a minha realidade é esta, eu estou aqui em defesa do meu povo, e eu vou pagar o preço que tiver que pagar para salvar o meu povo, e se não conseguir salvá-lo, pelo menos eu tenho uma consciência tranquila diante de Deus. Eu tentei exercer uma influência sobre essas pessoas. E a história diz que o impacto da ação de Mordecai foi algo tão extraordinário na vida de Esther, que não sabia do que estava acontecendo, que ela mandou um eunuco chamado Ataque. Olha o nome do eunuco: Ataque. Está aqui no capítulo 4. E o eunuco, que estava a serviço de Esther ali na casa real, vai com uma incumbência e diz assim: vai lá, descobre para mim o que está acontecendo com Mordecai. E agora eu quero convidar você a ler um pouquinho a Bíblia. Porque, queridos, eu acredito, eu tenho plena consciência de que Deus age através de pessoas que querem ser uma influência de salvação para os outros. Olha os versos 5 a 8 do capítulo 4. Então Esther chamou Ataque, um dos eunucos do rei, que lhe dera para servir, e lhe ordenou que fosse a Mordecai para saber que era aquilo e o seu motivo. Saiu, pois, Ataque à praça da cidade para encontrar-se com Mordecai à porta do rei. E aí Mordecai lhe fez saber tudo quanto lhe tinha sucedido, como também a quantia certa de prata que Amã prometera pagar aos tesouros do rei pelo aniquilamento dos judeus. Também lhe deu o traslado do decreto escrito que se publicara em Suzã para destruir, para que o mostrasse a Esther e a fizesse saber, a fim de que fosse ter com o rei e lhe pedisse misericórdia na presença e lhe suplicasse pelo povo dela. Aqui eu me fiz pensar numa coisa. Vocês se lembram da história de Esther, quando ela foi levada para o palácio, escolhida para ser a sucessora de Vasti, mas a sua identidade no palácio havia sido ocultada. E quando Mordecai diz ao eunuco, diz assim: olha, fala para Esther, conta o que está acontecendo aqui do lado de fora, e peça misericórdia para que ela vá ao rei e suplique pelo povo dela. O que Mordecai faz nesse momento? Ele diz assim:
se vocês aí dentro do palácio não sabem que Esther também é uma judia, agora vocês estão sabendo. Se queremos salvar o povo, se queremos ser uma influência para salvar o povo, não podemos ocultar a nossa identidade. Temos que identificar. Eu não sei se esse eunuco era judeu ou não, se ele havia, a história não diz, se ele havia sido levado para o reinado dos medos e persas, se ele estava ali como um judeu também ou não, a história não diz. Mas se ele não era um judeu, a grande verdade é que ele foi até a rainha Esther com uma coisa na cabeça. E essa coisa era a seguinte: não é possível, como que uma judia conseguiu chegar no lugar em que ela está? Como é que o rei Assuero não sabe dessa história? Ele não podia fazer nada para mudar o quadro, mas na mente dele, ele com certeza não entendia o fato. Mas eu quero dizer para você uma coisa, queridos: Deus age através de pessoas que querem ser uma influência de salvação para outros. E quando Esther recebe aquela notícia e toma conhecimento do que estava acontecendo do lado de fora, Esther dá uma resposta que para Mordecai talvez tenha sido mal interpretada, porque ela olha e manda dizer o seguinte a Mordecai, olha só o verso 10, o verso 11. Então respondeu Esther a Hadaque, mandou-lhe dizer a Mordecai o seguinte: todos os servos do rei e o povo das províncias do rei sabem que para qualquer homem ou mulher que sem ser chamado entrar no pátio interior para avistar-se com o rei, não há senão uma sentença de morte, salvo se o rei estender o cetro de ouro para que viva. E eu nesses 30 dias não fui chamada para entrar. Essas palavras para Mordecai pareceu o seguinte: Esther está querendo identificar, ou melhor, ocultar a sua identidade. Mas eu quero que você entenda uma coisa: Esther não estava querendo com essas palavras ocultar a sua identidade. Ela só estava explicando para Mordecai aquilo que ele já sabia, querendo dizer a Mordecai: tio, você tem alguma outra solução que não essa? Porque se não fosse esse o intuito de Esther, o final do capítulo não teria as palavras de Esther quando ela disse: irei ter com o rei, ainda que contra a lei, se perecer, pereci, e ponto. Na verdade, Mordecai entendeu de maneira errada aquilo que estava no coração de Esther. Ela só estava querendo encontrar, talvez, se houvesse um outro caminho que não esse, de ela sacrificar-se ou colocar a sua vida sob pena de morte, que ele desse um outro caminho. Agora, se não tivesse um outro caminho, ela estaria disposta a, se preciso for, pagar com a sua própria vida para buscar a liberdade do seu povo. E aí, queridos, vem a essência linda desse verso 14. Porque se de todo calares agora, de outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento, mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para este momento foste elevada a rainha. Queridos, essa é uma história extraordinária. Essa última parte do verso 14 é para mim talvez uma das questões mais desafiadoras da minha vida. E eu queria que você levasse isso no coração
como talvez um dos maiores desafios da sua vida como cristão. Porque se você entende que o tempo é urgente, que estamos vivendo nos últimos momentos da história da humanidade, quando você vê a história do passado, onde homens como aqueles que ontem ouvimos, pastor Ted Wilson pregando, Hus, Jerônimo, Wycliffe, Lutero, Zwingli e tantos outros, que não temeram a fogueira, que não temeram a morte, mas que levantaram a bandeira do cristianismo e, sob pena da sua própria vida, não tiveram medo de ocultar a sua identidade. Se nós não tivermos essa consciência, queridos, a obra do Senhor, ela não será concluída. Se para tal tempo Deus nos colocou aqui, é porque Ele tem uma missão para nós. Se Deus colocou Esther naquele momento no trono, é porque Ele tinha um propósito em mente. E essa semana eu disse para um amigo o seguinte: não existe nada nesse mundo que esteja fora da influência dos propósitos de Deus. Tudo está sob influência dos propósitos de Deus. E quando a gente vê Esther se levantando e dizendo essas palavras, leia comigo o verso 15 e 16 do capítulo 4. Os últimos versos desta noite. Quando Esther viu que não havia outro caminho, que ou ela, como Mordecai, colocava-se diante da realidade dos fatos e assumia a sua identidade, ou todo mundo pereceria. Quando ela viu que não havia outro caminho, ela não titubeou em momento algum. E o verso 15 diz assim: então disse Esther que respondesse a Mordecai: vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã e jejuai por mim. Esta é uma coisa extraordinária. Guardem o que lhes disse no início. Deus age através de pessoas que querem ser uma influência de salvação para outras. Vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã e jejuai por mim. E não comais nem bebais por 3 dias, nem de noite nem de dia. Eu e as minhas servas também jejuaremos. Depois irei ter com o rei, ainda que é contra a lei. Se perecer, pereci. Me emociona isso, queridos. Quantas vezes por poucas coisas nós nos acovardamos? Quantas vezes por mínimas coisas nós deixamos de influenciar e somos influenciados? Você já parou para pensar nisso? Como as coisas poderiam ser diferentes na sua casa, no seu ambiente de trabalho, na escola, na rua, nos vizinhos, na família, se você entendesse que você foi colocado nesse mundo para influenciar e não para ser influenciado? Se você ainda tiver disposição esta noite, antes de dormir, leia os capítulos 5, 6 e 7. E você vai entender exatamente como que ali o capítulo 5 retrata a maneira como Esther, ela se apresenta ao rei. Haviam pessoas orando e jejuando por ela. Havia uma nação jejuando por ela.
E como é que Deus não faria algo especial por um povo que lhe era especial, num momento especial? Por isso não adianta a gente querer ficar desesperado diante das crises, dos problemas, das dificuldades. O caminho está aqui, queridos. Se eu quero ser uma influência para salvar vidas, mesmo que essas vidas estejam nas piores condições, coloque primeiro a sua vida nas mãos do Senhor. Ore e deixe o Espírito Santo agir através de você, porque Ele vai na frente, Ele age, Ele prepara o caminho, Ele resolve os nossos problemas. Às vezes não como nós imaginamos, mas eu garanto para você, muito melhor do que pensamos. E o rei, quando viu Esther, a história é linda. Ele estendeu o cetro. E ela entendeu a maneira maravilhosa como Deus age na vida de pessoas que querem influenciar os outros para a salvação. Ali ela entendeu. Quando Assuero lhe estende o cetro. E a história é maravilhosa, eu não tenho tempo para terminar de contar. Mas eu quero desafiar você a ler e entender melhor isso. Antes talvez de dormir hoje. Mas antes de ouvir esta música final, eu quero apenas lhe dizer uma coisa. Se Deus usou Mordecai, se Ele usou o ataque, se Ele usou Esther para influenciar Assuero, Ele pode usar você também para ser uma influência. Eu só entendo uma coisa. Quando nós recusamos, escutem o que eu vou dizer. Quando nós recusamos ser usados por Deus, Deus tem duas maneiras de agir. Ou Ele olha para você e diz assim: já que você não quer, então colha as consequências. Ele pode simplesmente te deixar de lado. E talvez esta oportunidade única na sua vida de ser uma bênção na vida de outras pessoas passa e você nunca mais terá esta oportunidade. Mas Ele pode usar um outro caminho, como Ele fez com Jonas. Ele insiste, diz: olha, você não quer ir, você não quer ser uma influência, mas eu preciso de você lá. E Ele vai levar você, mesmo contra a tua vontade, a ser uma influência, mesmo contra o teu desejo. Mas eu pergunto para você, o que é melhor? Você permitir ser uma influência, quando você pode ter à sua disposição todos os benefícios do poder de Deus, atuando em você, através de você, ou você fazer as coisas porque Deus precisa naquele momento cumprir os seus propósitos, e Ele vai usar a você, nem que seja a força, mas você vai fazer aquilo e depois esta coisa não tem sentido na sua vida, e outros serão beneficiados, desfrutarão de tudo aquilo, e você, que deveria ser o instrumento de Deus, vai, quem sabe, viver uma vida de amargura, sem experimentar a alegria de ser uma influência para outras pessoas. O que você quer? O que é melhor? Eu acredito numa coisa, e tenho procurado fazer desse pensamento uma realidade na minha vida, é a de que é melhor permitir que Deus me use para ser uma influência de salvação na vida de outras pessoas. Jesus pode transformar tudo. Ele pode transformar até os teus desejos nessa noite. Eu vou convidar aqui o grupo para que venha. Essa música, ela fala de que Jesus é tudo para mim. Ela fala que Jesus é tudo. E quando fala que é tudo, é tudo.
Será que você nessa noite precisa pedir para que Jesus mude os seus conceitos, principalmente em relação à sua condição como cristão? Você vai sair daqui hoje e vai enfrentar uma semana, e essa semana você vai ser o quê? Uma influência? Ou você vai ser influenciado? Você vai aceitar o preço do chamado? Ou você vai fugir do chamado? Qual é a ação que você quer que Deus realize através de você nessa semana? Qual é? Se você nesta noite, o meu desafio para você é o seguinte: se você nesta noite tem um desejo muito especial e talvez esteja se sentindo muito pequeno, e quer diante do Senhor nesta noite dizer assim: Senhor, eu quero ser essa influência, mas ainda não sei como e de que maneira, mas eu quero me dispor. E você se sentir tocado pelo Espírito Santo nessa noite, para você sair daqui com esse sentimento, seja o que você imagina que você precisa exercer como influência na vida de alguém essa semana. Se você quiser receber esta bênção especial de Deus, esse poder adicional do Espírito Santo na sua vida, eu vou convidar você para sair de onde você está e vir aqui, porque aqui é o lugar onde pessoas incapacitadas se tornam capacitadas pelo poder de Deus. Aqui é o laboratório de Deus. Aqui é onde Deus começa a realizar os seus milagres na sua vida. No momento que você sentir esse desejo, e se tiver assim um desafio especial, vou te convidar para você vir aqui. E eu quero orar por você no momento em que você se sentir tocado pelo Espírito Santo nessa noite. Desde a minha infância eu ouvi a história de um Deus que deu seu filho pra morrer na cruz. E eu me lembro muito bem de cada cena que me vem à mente ao ouvir sobre Jesus. Mas só agora entendo porque Deus tanto me amou. Hoje não sou mais o mesmo, pois Jesus agora se tornou tudo para mim. Mais que uma história, muito mais do que se pode imaginar. Ele é o ar que eu respiro, a fonte da vida, o caminho para o céu. Tudo, tudo para mim. Nesses tempos atuais, a incerteza rouba a paz de corações, com medo de
imaginar. Ele é tudo para mim. Tudo para mim. Mais que uma história, mais do que se pode imaginar. Oh, Ele é o ar que eu respiro, a fonte da vida e o caminho rumo ao céu. Ele é tudo. Meu Jesus é tudo pra mim. É tudo pra mim. Fonte da vida. Tudo para mim, meu respirar, o meu cantar. Ele é tudo pra mim. O meu Deus, meu Senhor, tudo sim. Louvado seja Deus pela sua decisão. Que ao sairmos daqui hoje, né, saiamos com esse desejo, abençoado desejo, de sermos uma influência positiva para a salvação daqueles que nos cercam. Vamos orar. Pai querido, que história linda a história de Mordecai, do eunuco Ataque e da rainha Esther. Essas pessoas, elas tiveram a coragem de pagar o preço do chamado, tiveram coragem de se colocarem e se posicionarem diante das ameaças e até mesmo da morte. Entendemos, Pai, que nesses últimos dias da história, são estes os cristãos que o Senhor está buscando para manter firme a Tua palavra diante deste mundo incrédulo. Há milhares de pessoas, Pai, que desconhecem do Teu amor. E muitas delas estão no nosso convívio. Muitas delas estão morando ao nosso lado. Estão trabalhando conosco, estão estudando conosco, estão entrando nos nossos estabelecimentos. Nós estamos nos servindo delas todos os dias. Ó Deus, dá-nos nessa semana, Senhor, o privilégio de sermos testemunhas vivas do Teu amor. E que ao sairmos daqui, Senhor, saiamos com esse sentimento de que valeu a pena esse momento de comunhão, de entrega e de reflexão da Tua palavra. Acompanha-nos com a Tua graça. Acompanha-nos, Pai, com o Teu amor e com a Tua misericórdia. É o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém, Senhor.